Meus amigos e irmãos, que bom que novamente podemos fechar esta semana nos encontrando assim através deste vídeo. Esta semana nós vimos o reino das trevas, o fim dela e também o reino dos filhos de Deus, o reino da luz. E se vocês observarem bem, o resultado para cada grupo de pessoas foi através ou por causa dos escolhas que eles fizeram. As escolhas da nossa vida são muito importantes. Elas podem fazer e trazer alegria, paz, felicidade eterna, como ela também pode trazer a morte eterna, sofrimento eterno. Isso não é somente para nós pessoal, mas também para a nossa geração, para nossos familiares, para nossos filhos, para nossos netos. Então, por isso é grande a nossa responsabilidade. E hoje eu quero fechar este assunto falando um pouco sobre estas escolhas. O que é uma escolha? Uma escolha é optar entre uma coisa e outra. É optar entre Deus ou Satanás, entre o mundo ou a igreja de Cristo. Não estou falando religião, estou falando da igreja de Cristo. Entre uma pessoa e outra pessoa. A escolha é preferir alguma coisa acima de outros. E assim todos nós fazemos as nossas escolhas. Escolhas para casar, escolhas ao nosso trabalho, escolhas de nossa profissão, escolhas também da nossa vida, como ela vai ser. Se é construído sobre a rocha eterna ou construído sobre a areia, que não tem estabilidade nenhuma. Eu gostaria de dizer que Deus respeita as nossas escolhas. Deus não fez de nós uma marioneta. Ele não nos colocou num trilho e disse, vai. Ele respeita a nossa escolha. Ele nos criou como livre arbítrio. Ele nos criou para que nós podemos escolher. Isso já foi com Adão e Eva. E isto, toda a história continua assim. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. O desejo de Deus é que nossa família, a nossa descendência, vai viver muitos anos abençoados e sendo bênção aqui neste mundo. Escolher não é fácil, porque muitas vezes nós estamos enganados pela aparência das coisas. Eu acho que o grande exemplo para uma escolha boa, para mim, foi Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 24 até 26, a 27, aliás, diz o seguinte: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer como o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo as prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros
do Egito e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Quando nós fazemos escolhas, muitas vezes nós esquecemos de olhar para o fim desta escolha. Eu acho que quando alguém escolhe para roubar, ele acha que ele nunca vai para a cadeia. Ele acha que a justiça nunca vai alcançar ele. Ele só vai pensar, tendo essas coisas, ele pode viver feliz, ter coisas, gastar coisas. O filho pródigo, quando ele escolheu para sair do casa do pai, ele não tinha pensado que um dia o capital que ele tinha ia acabar. Que um dia ele não tinha mais nada. E os amigos que ele tinha enquanto ele tinha posses, esses amigos o abandonaram. Amigos, muitas vezes nós pensamos assim. Quando a gente pensa, por exemplo, no adultério, é o momento que nos atrai. É o momento talvez de prazer, porque não vou dizer que pecado não traz prazer. O Moisés disse que ele deixou o prazer do pecado, o prazer lá do corte na Faraó. Ele escolheu. Mas nós podemos saber, por exemplo, no adultério, quando nós fazemos isto, o resultado vai ser uma família destruída. O resultado vai ser filhos abandonados, ódio, raiva, vida destruída, é o nome destruída. Meus amigos e irmãos, quando nós escolhemos, vamos pensar. Vamos pensar em primeiro lugar para o resultado final da nossa escolha. Qual vai ser o resultado da minha escolha que eu faço hoje? Qual? A segunda, temos de nos lembrar que o pouco tempo, o prazer do pecado vai te acompanhar. Pecado dá prazer, mas ele não dá prazer eterno. Ela dá por pouco tempo. Porque o salário do pecado é a morte, é destruição, é vergonha, é o castigo eterno de Deus. Terceiro, é viver no desprezo por causa do Messias, por causa da sua fé, de que possuir todos os tesouros deste mundo. Nós vimos esta semana que o Babilônia, o mundo, as riquezas, a fama, tudo vai cair. E numa hora acabe tudo. Mas aqueles que escolherem para Deus, eles têm vida eterna, prazer eterno. Não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter nada mais disto. A presença de Deus na nossa vida vai ser real e a paz e a alegria dele também vai ser real. Temos de pensar também que nós temos de olhar qual a recompensa. Hoje tem muita propaganda para como investir. Se você tem para investir dinheiro, você fica escolhendo. Vou na poupança, eu vou nas ações, vou nisto, aquilo, eu não entendo tudo bem. Mas você escolhe aquilo que dá mais resultado. Eu posso dizer uma coisa. A vida do pecado, ela traz um resultado amargo. Ela traz um resultado que traz de vergonha para você e sua família. A vida do pecado destrói sua saúde, destrói sua vida, destrói sua família. Mas, passando vergonha aqui,
por causa do nome de Jesus, por causa do reino de Deus, ela traz eterna felicidade, ela traz vida eterna. Diz a palavra também que somente podemos fazer as escolhas certas quando temos fé. Fé no nosso Deus, fé naquele que também escolheu. E ele se escolheu para se dar, para morrer por nós na cruz, para resgatar nossas vidas. Quando nós temos fé em Jesus, nós vamos ter realmente a condição de escolher direito. Pela fé eu vou vencer as dificuldades. Pela fé eu vou sair do Egito. Pela fé eu vou sair deste mundo. Pela fé eu vou deixar o pecado. Pela fé eu vou vencer os obstáculos. Ainda a Bíblia fala aqui de Moisés, ele não tinha medo da raiva do rei. Eu sei que quando a gente escolhe para Jesus, muitas pessoas se afastam da gente. Muitas pessoas ficam olhando como a gente fosse um doente. Mas, meus amigos, meus irmãos, não tenha vergonha da sua fé. Confessa, diz a palavra, confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e a sua vida, ela tem um futuro. Bom, a última coisa que nós temos de ter para continuar nas nossas escolhas é uma firme convicção, uma firme olhar num Deus invisível, na palavra dele. Não tira seus olhos do céu. Não tira seus olhos do autor e consumador da nossa fé. Não tira os seus olhos daquele que tomou sobre si seus pecados e meus pecados. Não tira seus olhos daquele que disse, eu estou convosco todos os dias da sua vida. Meus irmãos, amigos, escolhe hoje para a sua vida, mas escolhe também para a sua descendência, escolhe para os seus filhos, escolhe para os seus netos, porque o seu exemplo vai ter força, vai ter influência na sua família. Além da sua família, ela vai ter influência na sua cidade. Ela vai ter influência no seu negócio que você está fazendo. O seu exemplo, ela vai ser seguido. Como nós estamos vendo isto também no outro lado. Muitos pais que beberam, que foram adultérios, os filhos estão caindo no mesmo caminho. Mas somente Deus, somente você escolhendo agora para sair desta vida, Deus vai te poder, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar tudo o que você precisa para mudar a sua vida, para mudar a direção, a história da sua família. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Até a próxima vez.